Olá, gente querida! Chegamos ao último dia deste ano de 2021 e nós agradecemos a Deus também por isso. Agradecemos a Deus por estarmos vivos, agradecemos a Deus pela fidelidade em termos passado todo este ano, todos os dias, sem perder nenhum, em torno da Santa Palavra de Deus. Um grande período de graça, de conversão, de reflexão sobre a vida à luz da palavra. E como a palavra de Deus pode iluminar a vida. E é muito bonito que terminemos o ano meditando mais uma vez o prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nulo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós lemos esse texto do prólogo do Evangelho de São João na missa do dia do Natal do Senhor. Um primeiro elemento talvez importante nesse texto é o seguinte: a genealogia de Mateus contextualiza Jesus como filho do seu povo, filho dos hebreus, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus se insere plenamente na história dos patriarcas, na história de Davi, na história do exílio babilônico. Assume a história do povo hebreu.
A genealogia de Lucas vai um pouco mais adiante, isto é, mais para trás, e chega até a Adão, até a criação. Portanto, coliga Jesus com a criação e com o próprio Deus Pai que cria Adão e Eva. No Evangelho de João não há uma genealogia humana, mas há esse texto belíssimo do prólogo, e João claramente vai além do ser humano, muito além de Abraão, muito além de Adão, para além da vida humana, para além da própria criação. Este hino trata do Logos, trata do Verbum, em hebraico, Dabar, uma palavra que é ao mesmo tempo um evento, um acontecimento. Em língua portuguesa, nós traduzimos a palavra Dabar e a palavra Logos por palavra. Talvez seja uma tradução frágil, mas nós não temos um conceito adequado que seja equivalente a Logos ou a Dabar. Esta palavra claramente está vinculada a uma tradição bíblica que é a tradição da Sofia, da sabedoria personificada. A sabedoria de Deus tornou-se pessoa. A palavra de Deus tornou-se carne. Verbum caro factum est. Mas o que diz o texto? O texto diz que este Logos, esta palavra, Verbum, é Jesus Cristo. Para São João, para nós cristãos, o Logos é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, existe e pré-existe a tudo. Existe desde o princípio. E aqui não é simplesmente o princípio, como está no livro do Gênesis. É um princípio para além do princípio de Gênesis capítulo 1. É um princípio que remonta ao próprio Deus, ao Pai. A palavra está com Deus e a palavra é Deus. Tudo aquilo que existe foi feito por meio desta palavra. Nada daquilo que existe na criação, nada se fez sem ela. Por quê? Porque nela está a vida e a vida é luz. Percebam agora como João vai criando os raciocínios, os paralelismos e também as antíteses. São João diz: nela, na palavra, estava a vida era a luz dos homens. Vida e luz são dois conceitos fortíssimos no Evangelho de João e em toda a Sagrada Escritura. Contudo, João cria antagonismos e às vezes dicotomias. A luz brilha nas trevas. E aí o primeiro verbo. E as trevas, aqui se pode traduzir de duas maneiras. As trevas não conseguiram compreendê-la ou as trevas não conseguiram dominá-la. Talvez até seja preferível a primeira, porque é uma sequência de 3 frases. Então a palavra é vida e luz, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não foram capazes de compreendê-la. Aparece então João Batista. E o que João Batista veio fazer no mundo? João Batista veio dar testemunho da luz. Testemunho da luz verdadeira.
O problema é que esta luz está no mundo, brilha no mundo, a palavra está no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas ela não quis conhecê-la. Terceiro, esta palavra veio para aqueles que eram seus, mas os seus não conseguiram e não quiseram acolhê-la. Então percebam, vida e luz em oposição às trevas. As trevas não conseguiram compreendê-la. A palavra na relação com o mundo não conseguiu reconhecê-la. A palavra em relação com os seus, mas os seus também não conseguiram acolhê-la. Trevas, mundo e os seus estão vinculados a 3 verbos negativos: não compreenderam, não reconheceram, não acolheram. João então começa um raciocínio positivo. A todo aquele que a recebeu, a todo aquele que a acolheu, a todo aquele que abriu o coração, a mente, a vida para receber a palavra que é luz que brilha no mundo e nas trevas, Deus então nos deu a capacidade de nos tornarmos também nós filhos de Deus. Percebam que nós nos tornamos filhos nele, que é o Filho. Para o Evangelho de João, acolher a palavra, acolher o Verbo eterno do Pai, acolher Jesus Cristo significa crer, acreditar. Acredita quem não nasceu do sangue, da carne ou do desejo de homem. Crê no Filho, aquele que nasceu de Deus. Veja como João vai misturando conceitos tão importantes. Quem recebe a palavra se torna filho de Deus. Torna-se filho de Deus porque acredita, porque crê. Acredita no Filho de Deus, acredita na palavra, acredita no Verbo encarnado, porque não nasceu do ambiente, do âmbito humano, do sangue, da carne ou do desejo. Aqui entra em jogo o conceito hebraico bazar, conceito grego sarx, carne, sangue. O que está por trás é o conceito de caducidade da carne, sarx. Ao mesmo tempo, João apresenta o conceito de um desejo, o desejo que não está educado, o instinto não educado. É preciso, portanto, nascer de Deus. E aí aparece o versículo 14, que é o versículo central no Evangelho de hoje. A palavra se faz carne, e a palavra arma a sua tenda no seio da humanidade. Essa palavra que se torna gente revela a glória do Pai. É bonito como João vai elaborando de modo tão complexo e belo o seu raciocínio. A palavra se faz carne, e ao fazer-se carne, ela revela ao mundo toda a glória do Pai, porque a palavra provém do Pai, a palavra está no Pai, a palavra é Deus e provém de Deus. João Batista dá testemunho desta palavra. Por quê? Porque a palavra existia antes dele. O texto se conclui com uma reflexão bela de oposição entre a lei de um lado, a graça e a verdade do outro. A lei foi dada pela mediação de Moisés. A graça, a verdade, a lealdade, a fidelidade vem por meio de Jesus Cristo.
Ora, a encarnação do Verbo de Deus em nossa história é a possibilidade de termos acesso ao Pai. Por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho de Deus, a palavra encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo, deu a conhecer o Pai. Quantos conceitos bonitos nesse texto de João. Palavra, vida, luz, trevas, mundo, fé, filho, carne, glória, testemunho, graça, fidelidade, entre outros tão belos. Aqui está uma bela síntese de todo o Evangelho de João. Mas a coisa mais importante está no versículo 14. A palavra se fez carne e acampou em nosso meio. E o finalzinho do texto do Santo Evangelho. Essa palavra encarnada é a possibilidade de termos acesso ao Pai. A Deus ninguém jamais viu, mas Jesus Cristo, Logos encarnado em nossa história, deu-nos a conhecer o seu Pai que está nos céus. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. E eu aproveito já para lhe desejar um santo, abençoado e feliz ano novo. Ano de 2022, venha com todas as graças e bênçãos do céu. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.